que me ajudava, e realmente foi como a minha sacerdotisa falou. Essa ancestralidade, essa tradição, ela vai trazendo uma sabedoria que parece que estava meio adormecida, e o seu canal, né, de comunicação com esses mestres espirituais, ele vai sendo aos poucos construído, né? É como se fosse de fato um relacionamento amoroso em que você vai construindo ali, não no sentido da troca, eu te dou um pouquinho, você me dá um pouquinho, acendo uma vela, você me dá um milagre, né? Como diz uma querida professora, não é uma barganha com a espiritualidade, mas é um sentido de, até no próprio transe, né, outras egrégoras. A Jurema tem muitas egrégoras, e aí a gente vai falar sobre isso, né, sobre ela ser agregadora, né, um pouquinho da história da Jurema. Ela agrega vários povos, o índio tem isso, ele é agregador, ele não repele o que é diferente, né? Então tem várias tradições que elas são abraçadas pelo esse encanto da árvore da Jurema, tá? E aí eu acho que eu vou abrir assim para vocês poderem perguntar, tá? Bom, e aí são esses anos todos, 13 anos quase, de aprendizado, né? E na Jurema Sagrada a gente, e eu acho que na espiritualidade eu uso dizer que a gente nunca tá sabendo das coisas, né? A gente tem sempre essa reverência, né, a uma escuta, a refinar essa escuta, a refinar esse olhar. Então, cada pessoa aqui, se fosse passar por um trabalho de uma consulta para ver como que tá a energia espiritual de vocês, como tá a ancestralidade indígena, porque toda essa terra que pisou primeiro foi índio, né? Então por isso a gente toca maraca, né? Para agradecer essa terra que a gente está. Então cada um pode. Podem já ir começando, batendo um papo com quem quiser. Daqui a pouco eu puxo o bonde para lá, tá? Não, eles pediram para perguntar. Pode. Então, assim, cada pessoa vai ter, então, né, eu trouxe algumas coisas que a gente trabalha na Jurema. Eu não tenho Jurema fresca aqui, não tive autorização para trazer ela, mas todas as folhas, a Jurema é considerada a folha mãe, a folha rainha de todas as outras, então todas têm a energia dessa ancestralidade indígena, né? Foi uma das primeiras plantas, né, primais do Brasil, a reverência à Jurema sagrada, né? Então se eu usar essa folhinha para ela, ou logicamente orientada por um mestre de cura na Jurema, não vai ser da mesma forma que para você, mesmo que seja a mesma folha, mesmo que seja o boldo, mesmo que seja a colônia. É muito singular, e cada pessoa vai receber ali uma misturinha, uma composição diferente, tal como é a vida de cada um de vocês, né? Então, essa é uma coisa muito bacana, né? Essa coisa da gente poder na Jurema, assim, a gente nunca sabe bem no que vai dar, né? No sentido que não tem um dogma, princípios como outras formas sagradas. Então, meu irmão Ogan, que está aqui do Candomblé, que também passou por um processo de iniciação na Jurema, porque também tem familiares pernambucanos, e é muito engraçado porque a gente vai achar mesmo as pessoas aqui no Rio de Janeiro que de alguma forma sentem esse chamado, a gente vai pesquisar, tem essa ligação, né, com as famílias carnais lá de cima, né? Então, eu esqueci por que eu falei de você. Além de te apresentar, né, para todo mundo. Tá falando de existem tradições. Sim, então sagradas. como o Ifá, como o Candomblé, a gente vai usar essa folha de determinada forma, assim, existem princípios, né, para eu cuidar de uma egrégora, de um orixá, mesmo que tenha as suas variações de pessoa para pessoa, a gente sabe
dentro de outras tradições, eu vou rezar a missa e a missa vai acabar a tal hora, eu vou fazer tal coisa, ou eu vou fazer um ritual no candomblé ou na umbanda. E aí na Jurema a gente trabalha com esse elemento muito mágico, da mistura, da alquimia, porque ela não... E aí eu vou falar um pouco dessa diferença entre a Jurema, que é mais xamânica, indígena, que os índios fazem até hoje nas tribos, e a Jurema de terreiro, que é a tradição com a qual eu trabalho, e há uma ramificação da Jurema que chama o Jurema Sagrado do Rei Salomão, que trabalha com elementos orientais junto, que agregou parte dos povos que chegaram em Pernambuco, que vinham de outras, né, indianos, ciganos, né? Então a gente tem uma egrégora muito forte com esses povos também. E isso dá uma alquimia incrível, porque você não vai rejeitar nada. Se ele de repente manifesta uma energia de um ancestral, de um antepassado dele nessa linhagem, mesmo que eu não entenda absolutamente nada do que ele está fazendo ou dizendo, é logicamente que os mestres vão estar reconhecendo a egrégora dele, mas eu não vou dizer para ele, tá errado. Não é assim que um mestre dança, não é assim que se faz um trabalho na Jurema. A gente não tem esse lugar de um padrão, né? Assim. Agora é muito incrível porque a gente reconhece, né? Os mestres reconhecem muito quando há obsessores, quando há energias invasoras, etc. Bom, esses são detalhes. Então vamos lá. Vamos às curiosidades. Então o que eu já apresentei para vocês? Esse é um elemento fundamental do Jurema Sagrado, um elemento litúrgico, um elemento muito importante. Como eu falei, ele é que faz a evocação de toda a ancestralidade indígena. É como a gente reverencia, é como a gente chama egrégoras de povos indígenas que estão por perto para a gente agradecer, amparar, ancorar. Então a musicalidade do maracá, o chocalho, né, e as formas redondas, elas têm essa função, né, da gente conectar o que está nas entranhas da terra, chamar essa força para ancorar nosso trabalho. Então, ela é usada em muitos rituais de cura, ela é usada para a gente cuidar das folhas. A sabedoria desse som, né, ela é fundamental. Então, assim, uma Jurema, esse é um elemento que vocês vão identificar se estiverem na Jurema. E tem outras tradições indígenas que também trabalham com o maracá, tá? E daí eu vou deixar vocês perguntarem, senão eu vou ficar falando até amanhã aqui. Até no candomblé a gente tem um instrumento feito pela mesma base do maracá, mas é chamado só na hora do Xangô. Que é de Xangô, né? Que é um chocalhão também. A água, que é o condutor universal. Então a minha sacerdotisa ela dizia assim, olha, para um bom juremeiro, um copo d'água, uma vela tá ótimo, não precisa de mais nada, porque tá tudo aqui nessa ligação. Então, se você tá afinado, se você é um juremeiro que foi preparado, escolhido, então essa é uma questão muito séria, né? Eu queria tematizar um pouco com vocês a questão da ilusão e da magia, porque a gente está falando de um ritual que é mágico, alquímico, antigo, agregador, mas existe uma preparação, né? A gente identifica os sacerdotes, as pessoas que são preparadas, né? Porque está lidando com vidas espirituais. Talvez uma das doenças mais difíceis da gente identificar são as doenças da alma. As doenças começam na alma e ganham morada no corpo. Então, é uma responsabilidade enorme, uma honra, mas uma responsabilidade enorme pela vida das pessoas, né? Então, a água ela representa também um amparo de egrégora, condutor universal na ciência, condutor universal de energia na ciência tradicional, e na ciência da Jurema a gente tem um princípio, né, de assentar a energia dos mestres espirituais que já não estão nesse plano, né, eles não têm um corpo físico, é a morada deles, é onde a gente vai chamar, né? Então a água ela é extremamente importante também como um portal da Jurema, né? Para a Jurema de terreiro, tá? Eu tô falando dessa tradição e aí eu vou depois dizer o que
o que vem, né? Qual que é a diferença, assim. Mas eu acho que já deu para identificar um pouquinho, mas a gente fala mais se ficar a dúvida. Vai. Queria ficar até o final, mas Tá. licença, gente. Então vamos lá. Sem E o cachimbo? A medicina da fumaça. Então, assim, nós temos muitos rituais indígenas em que a fumaça ela é fundamental, seja para o espaço, seja em processos de cura no corpo. Índio usa fumaça, não é para dentro, é sempre para fora, é sempre, né? É sempre. Então, mas assim, em geral, né, tudo pode ser transformado aqui. Então a gente usa, né, da cachimbada, as cachimbadas que são para livrar de demandas, o que a gente chama de demandas, energias que as pessoas às vezes ficam, né, grudadas no seu corpo espiritual. Então essa fumaça ela vai descolar o seu corpo, é como um passe, em vez de ser com a mão, é com a fumaça. E esse elemento, transmutação do fogo, das ervas sempre, e aí os índios e na Jurema a gente usa diversas ervas, mas o mais importante é a mão de quem prepara. Nisso tudo, o mais importante é a mão de quem vai balançar o maracá, de quem vai chamar, a ancestralidade identifica coração. Ela não vai identificar que você está ali fazendo a sua alquimia, mexendo uma coisa, mas aí eu vou juntar essa ervinha com aquela ervinha e tal, como faz na Jurema. Mas aí vem o elemento da ilusão, que é você mexer às vezes no seu karma e no karma de outra pessoa, porque às vezes você quer manipular a energia do outro, não realmente fazer um processo de cura, né? Daí a gente fala um pouco sobre essa questão da cura e do que eu estou chamando desse processo manipulatório, tá? Então, com isso aqui a gente tem uma Jurema, já dava pra gente fazer aqui a nossa gira, dar consulta, fazer tudo, desde que a gente tenha esse portal, o grande portal, a grande raiz, que é o juremeiro. O processo de formação de um juremeiro, ele é muito sério, muito intenso, um trabalho muito forte dentro da mata, com outros juremeiros ancorando, assim, um processo que demora muito tempo, né, com muitos segredos, porque foi uma ciência, no sentido de sabedoria, muito perseguida, né? E além de muito perseguida, muito poderosa. Então eu não posso entregar para o Romeu aquilo que me foi confiado no sagrado segredo, porque justamente por esses processos de manipulação, até que eles sejam escolhidos pela ancestralidade que está fincada nessa terra, que tudo vê, que tudo sabe, sente, né, junto com a gente e percebe. Desde que o coração do Romeu seja um coração escolhido para ser alguém que vai cuidar de outras almas, cuidar de outros corpos espirituais, de outras vidas materiais também, a gente não pode, ele não recebe essa autorização. Então, um exemplo, na minha família espiritual, a minha avó era juremeira, a avó que eu conheci, avó espiritual, juremeira. A gente ganha uma família espiritual desse modelo, né? Então a gente, a minha avó, a minha mãe, né? A minha sacerdotisa, a minha avó iniciou a minha mãe, ela tem quase 55 anos de trabalho espiritual. A minha mãe foi a única juremeira que ela preparou. Eu fui a única juremeira que a minha mãe preparou. Ela já faleceu, ficou só eu. E provavelmente eu vou ser a única, vou ter uma única pessoa. É muito singular. Diferente do orixá que todo mundo tem, mesmo que não cuide, mesmo. Então todo mundo, vez ou outra, vai ter uma história com essa energia. Agora na Jurema, não. Na Jurema ela é um processo mais de ancestralidade e são pessoas escolhidas. Bom, eu acho que de uma forma assim, muito geral, um outro elemento que a gente usa bastante também é a alfazema. Essa alfazeminha, né, que também é feita nos banhos, para limpeza das mãos, enfim, tá?
de Josué